Antibiótico pode deprimir o sistema imune. Essa é uma grande novidade. Ensina isso para os seus colegas, que a maioria não sabe, que antibiótico deprime o sistema imune. Via microbiota intestinal, meus amigos. Previne nada, pelo contrário, facilita a infecção. Põe isso na cabeça. Acho que isso é um grande conhecimento que você adquiriu hoje de manhã aqui, tá? Que a maioria não sabe. Então, a microbiota intestinal, ela cuida da digestão, ela cuida do detox, ela cuida da proteção à tolerância oral. Geralmente, se você está com intolerante a alimentos e você começa a fazer um tratamento da microbiota intestinal, você volta a ficar tolerante. Ela produz vitaminas, muitas vitaminas são produzidas pela microbiota, pena que muitas delas você não absorve. Vocês já viram aula comigo de por que tem animal que come cocô do próprio animal, ele defeca e come as fezes, chama coprofagia, ele faz coprofagia porque está com deficiência de B12, ele fabrica B12 no intestino, a microbiota, só que a microbiota fabrica B12 depois que é o lugar de absorção da B12, que é o ilho. Então, o único jeito dele se beneficiar da B12 que ele está produzindo é comendo cocô, entendeu? Então, aí vem a história da coprofagia. Ela faz regulação do sistema nervoso, a relação cérebro-intestino, intestino-cérebro, e cada vez mais o microbioma é importante no sistema imune, cada vez mais. E amanhã nós vamos estar o dia inteiro conversando sobre isso aqui. Bom, então vamos ver como é que isso funciona. Eu tenho aqui uma célula-alvo, e eu tenho aqui uma natural killer. A natural killer, o próprio nome já diz, ela é uma assassina natural. Ela nasceu para matar. E ela faz o seguinte, ela vai falando assim, ó, me mostra a sua carteira de identidade. Por quê? Uma célula comprometida, se aqui essa célula está infectada com vírus, o vírus inteligentemente não deixa ela manifestar o MHC1. Porque toda célula com núcleo, com exceção do neurônio, tem o MHC1. E a carteira de identidade, dizer, ó, eu pertenço a você, ó, eu sou desse corpo aqui, ó. Meu MHC1 é nosso, que é próprio. Só que o vírus, o que ele faz? Ele pega e bloqueia a produção do MHC1 na célula. Então, quando a célula chega, a natural killer veio aqui, ela tem aqui a relação do PAMP-PRR. Ela detecta que tem alguma coisa errada com essa célula. Aí ela fala, mato ou não mato? Se ela apresentar o MHC1, ela não mata ela. Ela está se virando bem. Agora, se ela não tiver o MHC1, ela vai morrer. Então, mata ou não mata? Aqui está o PAMP, padrão molecular associado ao patógeno. Aqui está o receptor de reconhecimento. E ela vai decidir se ela não tem MHC apresentado para indicar, vai morrer. E mostra sua identidade. Não tem. Então, está morto. Ela mata. O Major Histocompatibility Complex é o complexo principal de histocompatibilidade, no ser humano, o HLA, tá? Antígeno leucocitário humano. Nós vamos estudar mais profundo daqui a pouco. Bom, então olha só, tem duas situações. Aqui está a célula natural killer, ela está a fim de matar aquela célula. Mas a célula mostra para ela, ó, não me mata não, porque eu sou do nosso time aqui, eu pertenço a você, ó. Nós somos, porque eu estou te mostrando minha identidade. Agora essa aqui, coitada, ó. Entrou o vírus aqui, para enganar, não deixou ela lançar isso. O vírus acha que está ajudando, o tiro vai sair pela culatra. Aí não tem MHC1, aí ela fala, tá bom, não tem? Então você vai morrer agora. Ó. Aí ela pega o interferon gama, vai lá e joga nela. Ela mata ela. Por isso que ela chama natural killer, que ela vai matar principalmente com interferon gama, para aquela célula que não apresenta um MHC1. Faz sentido? Muito bem. Bom, quais são os receptores? Eu tenho vários receptores para identificar coisa errada. Eu tenho aqui o Toll-like receptor, que está aqui, ó. O Toll-like receptor tem esse formato aqui, ó. Tem 9. Já falei para vocês, tem 5 na membrana e 4 no endoplasma. Eu tenho o reconhecedor do N-formil-metionil. Eu tenho o receptor da manose. Manose não existe em mamífero. Manose é um açúcar. É um carboidrato que não existe em mamífero. Então, quando você vê detecta uma manose, é alguma coisa estranha que está no seu corpo, porque mamífero não tem manose. E o receptor scavenger. Então, esses são os principais receptores de conhecimento de padrões.
Então, é muito importante você entender isso. Se você fizer um levantamento numa guerra, numa batalha, o chamado friendly fire, é o amigo que mata o amigo do mesmo time, porque disparou o mosquetão, o fuzil, o que for, aqui também corre o risco disso acontecer. Você começar a matar amigos. Isso chama doença autoimune. Então tem que ter um cuidado muito grande para isso não acontecer. O antígeno é o patógeno que o anticorpo reconhece. É a chamada chave fechadura. É a parte do patógeno, que é uma partícula proteica, que o anticorpo reconhece e vai atacar. Tá bom? Então aqui nós já vimos, eu não vou repetir nada disso. Superativação macrofágica via exterminadores naturais. Então, mais uma vez, aqui estão os pumps, são os padrões moleculares associados a patógeno. Tá? Aí vem o macrófago, come esse pump aqui, engole ele. Você vai ver como é que ele engole, numa coisa chamada fagolisossoma. Aí coloca ele dentro do fagoligosoma. Isso aí, então, agora, via Toll-like receptor. E esse macrófago, agora, que depois que ele comeu esse pump, ele fica ativado, ele começa a produzir interleucina 12. A interleucina 12 ativa o NK. O NK ativado vai ativar outros NKs e vai superativar o macrófago com o interferon gama. E isso aí, então, produz, esse interferon gama produz mais, vai atacar, vai fazer a mesma coisa com outros macrófagos e a cadeia, a reação imune desencadeia entre a interleucina 12 e o interferon gama. Já mostramos isso uma vez, estou mostrando a segunda vez e depois eu vou mostrar lá na frente uma terceira vez. Agora vamos para a praticidade. O que é GMAF? GCMAF. É o granulócito macrófago activating factor, descoberto por um médico pesquisador na Filadélfia, um japonês chamado Yamamoto, que já se aposentou. Ele foi o pai do GCMAF. Então, o que é o GCMAF? Se você olhar aqui, ó, no GCMAF, ele tem 18 trabalhos publicados sobre o assunto. Quer dizer, ele era uma autoridade nisso. É graças a ele que nós temos isso, tá? Então, aí os trabalhos publicados. Mas eu vou explicar o que é isso. Isso aqui é chama GC protein. O que é? A vitamina B3, a vitamina D3, ela é uma vitamina lipossolúvel. Você sabe disso? O sangue é hidrossolúvel. Ela, para viajar no sangue, ela precisa de um caminhãozinho, um carreador. Esse carreador está aqui, ó. Esse é o carreador da vitamina D3. Ele tem 421 aminoácidos, aqui é o último dele, que é a treonina, e ele tem 3 açúcares, que nós vamos chamar aqui de GNS, não vamos entrar em detalhes, porque faz parte da história aqui. E esse é o precursor do GMAF. O que acontece? O linfócito, ó, deixa eu mostrar aqui. O linfócito B vem e tira esse G daqui. O linfócito T vem, tira esse S daqui. Quando você tirar o G e tirar o S, o que sobrou é um GCMAF. É um ativador de macrófago. Eu vou voltar aqui para você ver. Esse açúcar e esse açúcar vão sair, aí o macrófago encosta no N. Quando o macrófago encosta no N, ele é ativado. Então, esse GCMAF, que é o granulócito macrophage activating factor, fator ativador do macrófago, ativa o macrófago, que é da imunidade inata. Muito bem. E aí a ativação, ele vai combater a célula cancerígena. Só que a célula cancerosa, ela produz uma enzima chamada nagalase. E essa enzima chamada nagalase, ela chega aqui, ó, e corta aqui. Ela corta aquelas 3 açúcares desse sistema aqui. Então, como não tem mais o N, que eu ia ativar o macrófago, agora não há mais ativação de macrófago. A nagalase é medida como marcador de câncer. Pessoa com câncer tem elevação de nagalase no sangue. Pessoa sem câncer não tem nagalase no sangue. É um marcador. É usado como marcador. Mas, além disso, eu quero que você entenda que não é só o marcador. É uma enzima que entra aqui, corta isso aqui. Então, agora, essa célula cancerosa agora não pode ser atacada, o macrófago não pode ser ativado mais. Tá? Porque a nagalase vem e atrapalha isso. Sem o açúcar N, que é esse aqui, o GCMAF deixa de ser um ativador de macrófago e há uma diminuição na eficácia do sistema imune. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que produzir GCMAF. Como é que eu produzo GCMAF? Eu posso usar ele injetável,
Eu comprei na Alemanha, eu tenho na minha casa ele injetável, que você pode fazer, inclusive, profilaticamente. Ou eles colocaram na forma de um iogurte. Se você entrar no site Bravo, B-R-A-V-O, USA, Bravo USA, você vai ver que tem um iogurte lá, que é o chamado iogurte Bravo, que foi desenvolvido pelo Dr. Marco Rogério, que hoje está em Phoenix, no Arizona. Ele era de Roma, não, desculpa, ele era de Florença. Ele, então, desenvolveu esse GCMAF, que você sabe que é usado no câncer, é usado no autismo, é usado no tratamento do HIV, por estudo estimula o sistema imune, e ele hoje consegue fazer isso via iogurte. Então, mais para frente, a Arabella vai desenvolver um iogurte, a semente, vai conversar com vocês aí, e você vai ter esse iogurte no seu consultório. Para quem tem vontade de fazer isso e dar para os pacientes, você dá a semente, o paciente se desenvolve, você ensina, tem toda a tecnologia, tem filmes na internet ensinando a fazer, e aí isso tem 40 cepas diferentes de microbiota. Tá? É o iogurte Bravo, que é o melhor que tem no mundo, então vocês vão ter acesso a isso no futuro. Você tem aqui o GCMAF com 485 resultados científicos no Google Acadêmico, não é tão desconhecido assim, apesar de ser no Brasil, tá? Chama imunoterapia no tratamento do câncer, faz parte da imunoterapia. Então, o GCMAF está sendo usado no tratamento do autismo, a doutora Rivera, que trata autismo com GCMAF, está programada para vir ao Brasil, no futuro próximo. Inclusive, Arabella, você tem que entrar em contato com o Rodrigo, para ver quando que ela vem, que eu acho que você devia assistir. Hein? Vai vir ao Rio, no Rio de Janeiro? Pois é, você tem que ficar de olho para assistir. Tá bom. Então, no autismo, no HIV e no câncer. A aplicação, ela também usa muito isso aqui, tá? E agora, na forma de iogurte, então, o negócio ficou muito mais interessante e muito mais simples. Mas tem também na forma injetável, que é bem caro, mas existe também. Tá? Então, o GCMAF é a ativação do macrófago, que você já aprendeu, que é essa célula extremamente versátil. Tá? O Natural Killer, que é a célula que combate também a célula cancerosa, ela faz isso via interferon gama. Tá? É via interferon gama. Ela tem aquele PRA, o Toll-like Receptor, e ela libera o interferon gama e vai ativar o macrófago. Eu já mostrei isso mais de uma vez. Por que é difícil entender como o sistema imune funciona? Por 3 razões. Primeira razão, o volume de detalhes prejudica o entendimento do todo. Você começa a ler e se perde. É muito difícil ter essa síntese que eu tenho aqui. Segundo problema, há sempre exceções para cada regra. E terceiro, o conhecimento sobre o sistema imune é uma obra inacabada. Por causa disso, você vai ter a seguinte situação. Há muita controvérsia conceitual no que diz respeito ao sistema imune. Esse aqui está contando 4, aquele ali está contando 3, não chega num acordo. Então, você vai ver isso muito na literatura, e você tem que aprender a conviver com isso, que existem discrepâncias na literatura, porque é uma coisa inacabada, é uma coisa recente e extremamente complexa. Tá? Então, esse livro é fantástico, é coisa impressionante. Tá? Qual é a função do sistema imune? Defender contra a invasão de substâncias e micro-organismos estranhos ao corpo com o poder de alterar a função dos órgãos. Ou seja, micro-organismos e toxinas. Tá? Isso que ele combate. Como é organizado o sistema imune? Então, tem primeira linha, segunda linha e terceira linha. A primeira e a segunda linha são inespecíficas, ataca patógenos. A terceira linha é constituída pelos linfócitos B e T, é o CD4 e CD8, e patógenos e toxinas. Então, as toxinas só são atacadas quando chega na imunidade adquirida. Então, eu tenho primeira linha, eu tenho segunda linha, eu tenho terceira linha. A primeira e a segunda linha só são inespecíficas, a terceira linha, que é a adquirida, é específica. Então, ela é formada dos linfócitos T, tem o CD4 e o CD8, o natural killer e os linfócitos B, que vão virar plasmócitos e vão produzir anticorpos. A estratégia básica da defesa é atacar tudo aquilo que não pertence ao organismo. Então, o sistema imune, 99,9% do tempo, ele não está atacando ninguém, ele só está dizendo assim, amigo, 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 amigo. Ele faz isso o tempo todo, muito mais do que atacar.
Ele tem que ser tolerante. O tempo todo ele é tolerante. Tolerante. Esse é amigo, esse é amigo, esse é amigo. Tá? Se ele perder essa tolerância, você morre por doença autoimune. Imagina uma bactéria com a capacidade de duplicação a cada 30 minutos. Em 24 horas pode chegar a produzir em torno de 100 trilhões de bactérias, porque é o poder da geométrica. O poder da progressão geométrica é uma coisa absurda, absurda. Então, você pega a cada 30 minutos, em 24 horas, ela vira 100 trilhões de bactérias, devido à progressão geométrica. Então, eu vou fazer uma analogia aqui para você. Roubaram o seu sapato. Tá? Aí você é assaltado na rua e me dá seu sapato. Levaram o seu sapato. Você ficou descalço. Aí você vai, entra numa loja de sapato e encontra exatamente o que você precisa, sob medida. É uma loja que faz sob medida. O único contratempo é que os sapatos só estarão disponíveis daqui a uma semana. Por outro lado, do outro lado da rua, há uma loja que não vende exatamente o seu número, mas vai dar para você colocar o sapato e ir embora para casa. Pois é, essa loja chama sistema inato, imunidade inata, natural, não específica. Aquela que você pede o sapato e vai levar uma semana, ela é adquirida. Então você tem que ter isso aqui forte para começar. Você não pode depender só dessa aqui. Porque se você não tiver essa aqui, tudo que você depara vai cair nisso aqui, você vai entrar em exaustão, que é o que está acontecendo agora no mundo. É a chamada exaustão imune, que é do CD8, que é do citotóxico. Então, vocês já viram isso aqui, barreiras epiteliais. Quais são os fagócitos? Células dendríticas, macrófagos e linfócitos B. Nós vamos ver lá na frente. O complemento, eu vou estudar com vocês, o natural killer, aqui as células T e os linfócitos B, que vão virar plasmócito, que vão gerar anticorpos. Tá? Isso aqui é inespecífica, aquela ali é específica. Muito bom. Então, o que acontece? Eu tenho aqui o sistema imune, a imunidade inata, e aqui eu tenho a adaptativa, ou adquirida. A inata, eu tenho 4 grupos de células. Eu tenho os fagócitos, que o neutrófilo é um deles, vocês vão ver daqui a pouco. O macrófago é outro. A célula dendrítica é outro. O linfócito B é outra. Eu tenho o complemento. Eu tenho natural killers. E, recentemente, foi descoberto um grupo de células chamadas... Deixa eu mostrar aqui embaixo. Está aqui, espera aí, desculpa. Chamadas innate lymphoid cells, que são células reguladoras. Que tem uma hora que a batalha acabou. Cada um tem que guardar suas armas, não pode continuar dando tiro. Tanto é importante ativar o sistema imune, escuta, quanto é importante desativá-lo. Porque se a guerra já acabou, o patógeno já morreu e você continua dando tiro, você vai lesar o próprio organismo. Então, a regulação final é muito importante. E aqui eu tenho os linfócitos, que vão criar os anticorpos, é extracelular, e aqui os T-linfócitos, que são efetores, que vão atuar em problemas intracelulares. Quem cuida dos problemas intracelulares é o linfócito T, quem cuida dos problemas extracelulares é o linfócito B. Anticorpo não entra na célula. Põe isso na cabeça. Tá? Muito bem. Então, a imunidade inata, ela depende de barreiras físicas, ela depende de fagócitos, os dois principais fagócitos são os neutrófilos e os macrófagos, ela depende de células dendríticas, ela depende do sistema do complemento e ela depende das células natural killer. Isso faz a imunidade inata, que é a primeira e mais importante para nós, de imediato, aqui agora. O sistema inato que diz para o sistema adaptativo se uma molécula é perigosa ou não para o organismo e deve ou não ser combatida. O sistema adaptativo confia 100% no julgamento do sistema inato. Se o sistema inato está comprometido, você vai acabar comprometendo também a sua imunidade adquirida, porque ela vai depender da informação do inato. Se o inato estiver dando informação errada, ela vai aceitar aquela informação como verdadeira e não vai funcionar. Tá? Então, eu tenho aqui a primeira linha, as barreiras físicas, a segunda linha, a inespecífica sem memória, e a terceira, a específica com memória. Isso começa a resumir o processo. Vamos em frente. Então, essas barreiras, a pele ocupa uma área de 2 metros quadrados. A mucosa digestória, respiratória, geniturinária, ela ocupa 400 metros quadrados, mais de 2 quadras de tênis. E o que predomina nela? Nós vamos ver depois a IgA. Toda a mucosa, 400 metros quadrados, é protegido pela IgA. E você vai ver que muita gente, a IgA está baixa. Quantos por cento, Lúcio, dos exames que você faz, a IgA está baixa?
Muito alto, que está na fase ainda, depois vai vir a exaustão. É a mesma coisa, o cortisol alto e cortisol baixo, é igualzinho. Primeiro sobe, quer dizer, está havendo muita intolerância, você tem que fazer um tratamento para melhorar a tolerância, né? A terapia da tolerância, para poder, porque do contrário vai chegar uma hora que vai entrar em exaustão e não vai ter mais condições de produzir GA. É isso? De tão baixa que é. Então, já mostramos isso, não vou mostrar de novo. Então, o inato adaptativo. Quando o invasor consegue penetrar através das barreiras, esse encontra a segunda linha de defesa. Qual é a estratégia para o sistema imune defender o corpo? A estratégia de defesa é atacar tudo aquilo que tem o potencial de lesar o organismo. Só que algumas vezes ele se confunde. Tá? Então, a primeira linha de defesa é a epiderme, a derme, o subcutâneo, as mucosas, as secreções, o pH, por exemplo, do estômago. É uma barreira muito importante, porque o pH do estômago é 2. Bactéria que está no intestino não sobe para o pulmão. Bactéria que está no pulmão não desce para o intestino. O estômago não deixa. Aí você toma omeprazol, o pH vai para 4,5, 5, bactéria do intestino sobe e você começa a ter pneumonia recorrente. Paciente que toma omeprazol há muito tempo começa a desenvolver pneumonia recorrente. Por quê? Porque agora não tem essa proteção do pH. Então, isso é muito importante você entender. Tá? E vice-versa. E os estudos sobre o omeprazol continuam pipocando na literatura, mostrando os efeitos deletérios, cada vez mais. Eu não sei o que vai acontecer agora com esses estudos que acabaram de sair agora, mostrando os grandes problemas que tem da medicina com o omeprazol. E cada vez vai sair mais, porque ninguém segura mais essa informação. Qual é o papel da pele no sistema imune? Barreira física. A maioria dos patógenos, por exemplo, não entra. O HIV, você não pega HIV pela pele. Você pode pegar pela mucosa, mas pela pele não. Então a pele é uma barreira, por exemplo, contra o vírus do HIV. O que é uma lisozima? Nós temos lisozimas. A lágrima tem lisozima, o suor tem lisozima. Lisozima foi uma proteína descoberta por Alexandre Framingham, o mesmo que descobriu a penicilina, que digere a parede celular das células gram positivas, encontrada no suor, na lágrima, na saliva. Ela vai destruindo. Então, sabe a história do cachorro que fica lambendo a própria ferida? Ele está lambendo a própria ferida porque ele está passando para a ferida IgA e ele está passando para a ferida lisozima. Ele está se curando, lambendo a ferida. Ele mesmo está se tratando. Se patógeno entra nos tratos respiratório ou digestório, a reação é respirro, tosse, vômito, diarreia, para expulsar o patógeno do corpo. Está aqui, ó, febre, espirro, tosse, vômito, diarreia. Eu sei que são sintomas indesejáveis, mas às vezes é importante. Porque eles estão, o que a diarreia está fazendo? Está pondo para fora, pô. Está eliminando. Se você toma um remédio para tratar a diarreia, o micróbio vai ficar dentro do seu corpo. A febre, por exemplo, a febre ela ativa as enzimas, ela ativa macrófago. Como é que você cura câncer com febre? O que você acha que é hipertermia no câncer? Você trata câncer com hipertermia. Você vai na Alemanha, eles fazem hipertermia transuretral. Você está com câncer de próstata, via uretra, eles colocam um catéter dentro da sua próstata e fazem uma hipertermia transuretral e cura 100%. O tumor de câncer, a célula cancerígena está lá, morre. Então, a febre, ela tem uma ação terapêutica absurda. Mas o que aconteceu com o mundo moderno? A mãe liga para o pediatra, fica enchendo o saco dele até ele mandar dar remédio para a febre. Se deixasse a criança com febre a noite inteira e fizesse o magnésio transdérmico que tem aí na farmácia, que o magnésio transdérmico não deixa dar a convulsão, amanhã não tinha mais nada, pô. Mas a mãe não deixa, ela não deixa ter febre. Como é que era 200 anos atrás, que não tinha antipirético? A criança tinha febre, no dia seguinte estava curada. Mas, problema. O espirro, a tosse, o vômito, a diarreia, tudo isso são mecanismos de defesa. Então, olha que interessante. Saúde, você não tem sintoma. O que você sente? Nada. Estou totalmente sem sintoma, sou saudável. Aí eu fico doente, tem sintomas. Aí o que eu quero? Eu quero me livrar dos sintomas. Eu quero só lembrar para você que morte também não tem sintoma, não.
O cara que está morto também está sentindo nada, não. Está reclamando de nada. Ficar livre de sintoma não é a meta final da terapia, porque senão é morrer. Fica sem sintomas. Então o médico fica na preocupação de tirar o sintoma. Bom, morte não tem sintomas, é isso que você quer? Não. Então toma cuidado. Porque às vezes você precisa do sintoma para sarar. Chama healing cries. Reação de Hersheimer, vocês aprenderam comigo. Primeiro você piora para depois melhorar. É a função vicariante. Volta do jeito que foi. Tá? Qual é a segunda linha de defesa? Como a primeira, inespecífica, que consiste em respostas químicas e celulares no tecido, no sangue, na linfa. Então, o sistema linfático. Em que consiste o sistema linfático? É um contínuo com o sistema circulatório, exceto que não possui glóbulos vermelhos. A linfa não tem glóbulos vermelhos. Tá? Qual a diferença entre o sistema linfático e o sistema circulatório? Os nódulos linfáticos, no circulatório você tem coração. O fluxo do sistema linfático é muito mais lento do que do sistema circulatório. E o fluido linfático é drenado para o circulatório. Via veias cáveas. Do torácico vem e desemboca na veia subclávia. Tá? Então, órgãos do sistema imune, órgãos linfóides. Tecido linfóide primário, olha lá, timo e medula óssea. Tecido linfóide secundário, baço, gânglios linfáticos, linfonodos, tecido linfóide tecidual. O malte, que é das mucosas, e o GALT, que é o da mucosa intestinal, que é o GALT, que é o GAT, intestino. Tá? Então, nódulos gânglios linfáticos, você tem aqui, e aí vão desembocar aqui, ó. O ducto torácico vai desembocar ali. O ducto torácico veia subclávia, braquiocefálica esquerda. Grande veia linfática do torácico direito, veia subclávia. Então, é onde o linfático se encontra com o circulatório, com o sanguíneo. Então, nós temos espalhado pelo corpo todo em torno de 600 linfonodos, em média. E o que é a linfa? A linfa é o seguinte, aqui eu tenho capilar, aqui eu tenho artéria, arteríola, capilar, aí tem o capilar venoso, e aí aqui sobra um líquido aqui, esse que está em verde aqui, está vendo? Esse fluido que ficou aqui no meio, ele é drenado para o sistema linfático. Então, eu tenho aqui o arterial, eu tenho aqui o venoso e eu tenho aqui o linfático. E esse linfático agora vai para onde? Para os linfonodos. E depois vai para onde? Vai voltar para o circulatório, mas passa primeiro pelos linfonodos. Vai o linfático. Então, o linfonodo é onde ocorre a ativação dos linfócitos. Onde eu brinco que eles perdem a virgindade. Então, tem o linfócito T, vai para lá, o linfócito B vai para lá, as células apresentadoras de antígeno que vão apresentar para os linfócitos vai para lá, os antígenos que são primeiro digeridos por ela e depois apresentados vão para lá. Então, lá é o ponto de encontro. Os gânglios linfáticos é como se fosse o bar de encontro, onde você faz o happy hour. É o centro de ativação. Qual é o centro de ativação de linfócitos? Gânglio linfático. Se eu começo a tirar fazer radiação nos meus gânglios linfáticos, eu estou diminuindo meu sistema imune, porque eu estou tirando os lugares de encontro. Quanto menos lugar de encontro, mais comprometido está o meu sistema imune. É fácil você entender isso. Então, o quê? É o barzinho que está lá. Ó. Então, hoje à tarde vai encontrar o quê? Vai encontrar o antígeno, as células apresentadoras e os linfócitos vão lá conversar. E aí o linfócito vai perder a virgindade dele com a célula apresentadora que vai apresentar o antígeno para ele. Aí ele ativou. Aí a uva, uma vez madura, nunca volta a ser verde. Aí ele virou outro. Agora ele está ativado. Ele agora quer briga. Então, ele vai procurar onde é que tem batalha. Tá? Então, elementos da segunda linha de defesa. Eu tenho os fagócitos, que são os macrófagos, os neutrófilos, as células dendríticas. Eu tenho o natural killer. Eu tenho os plasmócitos, que vão produzir anticorpos. Eu tenho o sistema do complemento, ou sistema complemento, tanto faz. Eu tenho os interferons da vida, eu vou mostrar quais são. Eu tenho a resposta inflamatória, eu tenho histamina, eu tenho prostaglandina, eu tenho pirógenos, eu tenho febre, que vem para ajudar na história, faz parte do sistema imune. Os fagócitos são neutrófilos, macrófagos e células dendríticas que protegem o corpo através da fagocitose. Quem ganhou o prêmio Nobel em 1908 foi o William Metchnikoff, o mesmo que começou a falar sobre microbiota intestinal, é o mesmo cara, era um russo, que morava em Paris, que substituiu o Pasteur no Instituto Pasteur,
depois do Pasteur, quem foi o diretor foi ele. E em 1908, ele não ganhou o prêmio Nobel sozinho, não. Ele ganhou junto com Paul Ehrlich, que era um alemão, que é considerado o pai da quimioterapia. Enquanto ele cuidou da parte humoral, celular, o Paul Ehrlich cuidou da parte humoral. Os dois estudando, ele estudando a parte celular, porque o negócio dele era macrófago, o termo fagocitose foi criado por ele, tá? E aí neutrófilos, monócitos, macrófago, mastócitos e células dendríticas. Tem capacidade de fagose. Está aqui o Ilya Metchnikov, a imunidade celular, Instituto Pasteur, ele foi o diretor, e ele também foi quem começou a desenvolver o conceito da importância da microbiota. Toda vez que você estuda a microbiota intestinal, você lembra do Metchnikov. E a imunidade humoral, o Paul Ehrlich, que era um alemão, é o conceito da bala mágica, arrumar um remédio para uma doença. Começou com ele. E ele era o pai considerado o pai da quimioterapia. Os dois juntos, o Metchnikov e o Ehrlich, ganharam o Prêmio Nobel de Medicina em 1908. Tá? Então, deixa eu apresentar para vocês algumas dessas células. Aqui está um neutrófilo. Ele também é chamado de polimorfo nuclear. Ele tem uma abordagem kamikaze. Quando ele sai do sangue e vai para o tecido, ele vive 6 horas. Aí ele morre. Sempre tem que estar produzindo. Aliás, é a célula hematopoética mais abundante. Tá? Então tem um mnemônico, depois vai aparecer aí para você, mas eu já vou mostrar. Tá? Que ele é assim, ó. Never let monkeys eat bananas. Não deixe o macaco comer a banana. Nunca deixe macacos comer banana. Never, neutrófilo. Let, linfócito. Monkeys, monócito. Eat, eosinófilo. E B, basófilo. Pronto, você já sabe. Qual que é o mais abundante? É o neutrófilo. Qual que é o menos abundante? É o basófilo. Essa é a ordem de abundância no corpo. Eu tenho mais neutrófilo que linfócito, eu tenho mais linfócito que monócito, eu tenho mais monócito que eosinófilo, eu tenho mais eosinófilo que basófilo. Never let monkeys eat bananas. Aí pronto, não precisa decorar nada, está pronto. Tá? Então isso aqui, ó, é uma abordagem kamikaze. Você sabe o que é kamikaze, né? O japonês era o homem-bomba, é kamikaze. Aí você tem os macrófagos. Então aqui, ó, o monócito, o sonho do monócito quando crescer, o que você quer ser? Eu quero ser um macrófago. Aí um dia ele é permitido sair da circulação por diapedese e ele vira um macrófago. Está aqui o macrófago, ó. O macrófago ele faz fagocitose, faz debridamento, faz reparo. Então deixa eu estudar uns macrófagos famosos. Tem um macrófago que está no fígado. Ele chama célula de Kupffer. É o macrófago hepático. Tem um macrófago que está na glia do sistema nervoso central. Ele chama microgliócito. Tem um macrófago que está no osso. Ele chama osteoclasto. Tem um macrófago que está na placenta. Ele chama Hofbauer, célula de Hofbauer. E tem um mastócito que está no tecido conjuntivo. Ele chama estiócito. Então, dependendo de onde ele estiver, Kupffer, microgliócito, osteoclasto, Hofbauer, ele recebe um nome diferente, porque alguém descobriu, chamou de uma coisa, depois foram ver, tudo é a mesma coisa, tudo é macrófago. E eu falei para você que ele é versátil, hein? Ele pode ser gari, ele pode ser apresentador de televisão e ele pode ser guerreiro. Tá? Aí eu tenho a célula residente chamada mastócito, também chamado labrócito, que libera o quê? Libera histamina. Isso aqui é do choque anafilático. Tá? E eu tenho a célula residente na pele, essa célula aqui chama Langerhans, que é uma célula dendrítica, apresentadora de antígeno. A célula dendrítica, que faz parte do sistema inato, é responsável por tirar a virgindade tanto das células dos helpers quanto dos citotóxicos. A célula dendrítica é a célula treinadora do sistema imune. Entendeu? Então, a função dela é tirar a virgindade dos linfócitos.
Você sabe que na época da escravidão tinha um cara que tirava a virgindade, sabia disso? Eles pegavam um cara bem forte, bem bonito, bem musculoso, e ele trabalhava 8 horas por dia ou mais. Ele ficava numa casinha e traziam as meninas para ele. E ele tirava a virgindade da menina e fazia mais um escravo. Ele era um fazedor de escravo. Como eles queriam um escravo forte, pegava um cara bom, forte, bonito, e ele fazia escravo o dia inteiro. Era a função dele. Entendeu? Só você ler na literatura que você vai ver isso. Então a célula dendrítica faz isso. Ela leva lá para a casinha e cá. Entendeu? Olha lá. Olha o que acontece. Coitado dessa virgem aqui, ó. Sabe de nada. Inocente. Tá? Aí chega essa célula T aqui. A célula apresentadora de antígeno, ela vai fazer ligações, né? A primeira vai apresentar o antígeno, que eu vou mostrar daqui a pouco. E depois ela faz a coestimulação. Tá? Então, eu vou explicar como é que funciona isso. Tá? Aí tem o TCR, que é o receptor dele. Se é uma célula apresentadora de antígeno, vai ser um MHC2. Então, isso aqui eu já sei que vai ser uma célula helper. Vai ser um CD4. Não vai ser um CD8. As células dendríticas, os macrófagos, os linfócitos B têm essa habilidade. Tá? E olha lá, o B7 tem que ligar com 28, aquele negócio do cofre do banco lá que eu expliquei. Então, agora, depois que tudo acabou, porque tem uma hora que acaba, né? Mais bagunçado que seja, uma hora acaba, por mais guerra que tenha, uma hora acaba, e na hora que acaba vem o time do deixa disso, que é o diplomata, que eu chamo, que é o CTLA4. O DP1 também faz isso. Tanto o DP1 quanto o CTLA4 vem e fala, ó, agora acabou, nós já matamos o micróbio, não podemos continuar guerreando aqui por nada, estamos sacrificando esse corpo, nós temos que acabar com essa reação imune aqui. Aí o CDLA4 vem e fala, ó, deixa disso, para de brigar, pô. Desativa. Aí os linfócitos morrem por apoptose, porque o CTL4 fala, está na hora de você morrer, CTLA4, ele morre, mas alguns não morrem. Eles ficam como memória. Caso aquele mesmo antígeno apareça de novo, não precisa te levar lá para o motel, nada, já está pronto, já está ativado. Tum, ele já vai reagir. Tanto é que todas as vezes com a reação secundária é mais rápida. Você ia viajar, aí você foi, para onde você vai viajar, precisa fazer a vacina da febre amarela. Aí você vai lá no aeroporto e faz a vacina da febre amarela. Aí eles falam assim, ó, você não pode viajar em 15 dias. Você só pode ir para esse lugar aqui, onde tem febre amarela, depois de 15 dias. Porque vai levar 15 dias para essa vacina atuar para poder gerar anticorpos, para você não pegar febre amarela. Aí você faz a vacina, só que a vacina vence em 10 anos. Aí, de repente, você abre o seu passaporte. Ih, puxa, estou com a vacina vencida, vou viajar depois da manhã, pô. Aí você vai lá e fala, ó, não tem problema, você já vacinou a primeira vez, agora eu vou te vacinar de novo. Em 48, 72 horas está resolvido. Você não precisa esperar 15 dias mais. Essa é uma resposta secundária, que ela é mais rápida e mais intensa. Sempre a resposta secundária é mais rápida e mais intensa. Então, por isso que você tem a varíola uma vez. Se você aparecer o vírus da varíola de novo, na mesma hora resolve, porque já está pronto ali para combater. Hã? Então, eu chamo isso aqui a CTLA4 de diplomata. Muito bem. Então, quais são as células apresentadoras de antígeno? São as células dendríticas, são os macrófagos, que são células altamente versáteis, e são os linfócitos B. Vocês vão ver depois como é que isso funciona. As células dendríticas apresentam antígeno para as células T e células B, células dendríticas foliculares nos folículos linfóides do linfócito. Então, é as dendríticas que tiram a virgindade dos linfócitos. Isso você tem que saber. Então, é assim, ó. É o sistema do cofre. Quer ver aqui? Aqui uma célula apresentadora, olha só, me acompanha. Isso aqui é uma célula dendrítica. Lá no pé, onde você pisou naquele pé ferro, aquele prego enferrujado, furou a sua pele, entrou um vírus. Tá? O vírus do tétano, vamos supor. Entrou um vírus. Aí a célula dendrítica estava lá, porque ela é sentinela, ela fica nos lugares procurando. Ela vai lá e engole aquele vírus. Leva ele para dentro dela, digerindo. Aí ela, agora que ela engoliu o vírus, ela muda de figura.
ela deixa de ter diapedese, os pseudófilos têm Ehrlich-Coli, e ela agora vai rolando até um linfonode para encontrar uma célula T para passar ativação. Aí ela, pelo jeito lá, o que ela pegou, ela já vem sabendo que ela vai apresentar o antígeno aqui. Aqui, ó. Como ela é APC, ela é célula apresentadora de antígeno, ela só tem MHC2 para mostrar. Aí ela vem mostrando no MHC2, e aqui está o antígeno. Está vendo essa amarelinha aqui? Ó? Ela chega aqui perto da célula T e fala, ó, tem um negócio para te mostrar. Aí ela mostra para a célula T, na forma de MHC2, o antígeno, que esse amarelinho aqui, está vendo esse amarelinho? Aí a célula T já tem o receptor para ele. Então ele encaixa. Pum, fez o primeiro encaixe, olha lá. Deu o beijo. Mas só o beijo não faz bebê. Precisa de mais alguma coisa engatar. Então lá embaixo engata outra coisa. O que vai engatar? O B7 com C28. Então beija aqui em cima, engata aqui embaixo, está feito. Ativou. Isso aqui sai feliz da vida ativado. E ele agora vai fazer o que chama expansão clonal. Ele vai multiplicar ele milhares de vezes. Porque é isso que está precisando lá. E aí ele vai ser atraído lá para poder, onde você pisou no prego. E vai atacar lá. Estão vendo como é que funciona? Inteligência é impressionante aqui. Tá. Olha lá, o antígeno proteico que está aqui, ó. O MHC só apresenta antígeno proteico, tá bom? Põe isso na cabeça. Está ligado ao CPH, tá lá, o MHC, ó, CPH. Então fez isso aqui, fez. E ainda tem uma proteína aqui para reforçar, ela chama CD4. Então, quando o MHC é 2, escuta aqui, eu sei que o CD vai ser 4. Eu vou criar uma célula helper, auxiliar. Se eu tiver um MHC 1, o CD vai ser 8. Eu vou criar uma célula citotóxica. Isso aqui vai trabalhar extracelularmente, o outro vai trabalhar intracelularmente. Tá? A classe 2 de molécula. Tá? Muito bem. E aí está a coestimulação. Então, a dupla ativação aqui. Ó. É o beijo e a cópula. Tá? Esse é o beijo. Mas só isso não faz o filho. Tem que engatar alguma coisa lá embaixo. Isso é didático, tá? Você não pode esquecer. Tá bom? Porque senão fica fica tão árduo isso que ninguém quer prestar atenção. Então você apresenta aqui o antígeno, esse vermelhinho aqui, ó. Apresentou o antígeno. Ligou. Liga lá embaixo, está ativado. Agora engravidou. Entenderam? Tá bom. As células terminadoras naturais foram descobertas em 1975. Células que combatem infecções virais e células tumorais. Elas também são provenientes da linhagem linfóide, antigamente chamada de null cells. Tá? O que elas fazem? São semelhantes aos linfóides, liberam perfurinas e granzimas, elas matam as outras células por apoptose, atacam vírus intracelulares, células cancerosas, criam poros nas membranas celulares pelas perfurinas e pelas granzimas, e, em geral, na forma capsídeo, o vírus não é patogênico. Então, eu já expliquei isso para você. Vírus é um patógeno intracelular. Enquanto ele não estiver dentro da célula, ele não é patógeno. Ele está na forma capsídeo. Quando ele entra na célula, ele usa o maquinário da célula, o ribossoma, para reproduzir ele mesmo. Tá? Pode ser de fita simples, pode ser de fita dupla, pode ser vírus DNA, pode ser vírus RNA. Tem vírus RNA, tem vírus DNA, tem vírus de fita simples, tem vírus de fita dupla, tem vírus de RNA duplo. Não existe RNA duplo no ser humano. Você lembra que o RNA é uma fita simples, única. Mas existe nos vírus, existe vírus RNA de fita dupla. Quando aparece, aqueles PRRs falam, opa, isso aqui não é do ser humano. Não existe nenhum ser humano que tenha RNA de fita dupla. Todo RNA do ser humano é fita simples. Então isso aqui a gente tem que eliminar, não é não próprio. Estão entendendo como é que funciona? Muito bem. Então eu tenho aqui as natural killers, atua tanto na imunidade inata quanto na adquirida. Então eu tenho aqui uma natural killer, agora aqui, tá, olha que bonito, olha aqui. Aqui eu tenho uma natural killer, aqui entrou um anticorpo. Ó. Esse agora já é uma imunidade adquirida, porque anticorpo faz parte da adquirida. Nós vamos começar a entender os anticorpos. Ele tem uma parte do anticorpo chamada FC, que encaixa nesse receptor de FC aqui, que a natural killer tem. Então ela vai matar essa célula aqui via anticorpo. O anticorpo é que vai fazer o processo.
Porque o anticorpo segurou o antígeno aqui, tá vendo? Não apresentam nenhum receptor de antígeno, elas não apresentam. Ela precisa disso aqui para juntar, mas tem receptor para FC. Já que ela não consegue encaixar nesse antígeno aqui, ó, ela usa esse intermediário aqui, que é um anticorpo, que vai fazer essa ponte para ela, tá? Então, a Natural Killer vai injetar na outra perfurinas, vai injetar mais perfurinas, isso aí vai acumular água, vai entrar íons, vai sair íons, vai formar apoptose, vai criar uma implosão. É muito importante se entender a diferença entre implosão e explosão. Implosão é para dentro, explosão é para fora. Então, a Natural Killer vai matar a célula com perfurinas e granzimas. Tá? As perfurinas e a granzima são na Natural Killer. Aqui é a linha linfóide de novo, só quero dizer para você que, ao invés de ficar repetindo isso, mais de 2 milhões de hemácias são produzidas no corpo por segundo. Por segundo, para você ter uma ideia. Mais de 2 milhões de hemácias, tá? São produzidas por segundo. Então, aí, ó, leucócitos, ó, glóbulos brancos. Never let monkeys eat bananas. Nunca permita que macacos comem bananas. Never let monkeys eat bananas. Neutrófilo, linfócito, monócito, eosinófilo, basófilo. O que tem mais? Neutrófilos. O que tem menos? Basófilos. Não precisa decorar nada, está aí. Tá bom? Entenderam isso? Muito bem. Então, eu tenho os neutrófilos, que são fagócitos, eu tenho os linfócitos B, que vão produzir anticorpos quando virarem plasmócito, eu tenho os linfócitos T, que pode ser D4, que vão estimular outras células, eu vou ter o CD8, que vai matar com citocinas fatais, eu vou ter o Natural Killer, que vai matar também com citocinas fatais, e eu vou ter o macrófago na forma de gari, na forma de apresentador de antígeno e na forma de guerreiro, dependendo do grau de estimulação dele. Tá? Eu tenho aqui os granulócitos, que são os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos. Tá? E eu tenho o pus. O que é o pus? O pus é uma combinação de neutrófilos com micro-organismos mortos. Forma o pus. Significa que eu estou matando coisa, tem organismo morto, e eu estou acumulando neutrófilo que também morre. Em 6 horas ele morre. Então eu tenho neutrófilo morto, eu tenho micro-organismo morto, eu faço o pus. Tá? Então, eu tenho a linhagem aqui, ó, a linhagem da progenitora mieloide e tem a linhagem linfóide. Lembrando que o linfóide é o Natural Killer, a célula T e a célula B, o resto que não está ali é mieloide, não precisa decorar nada. Tá? Aqui, a linhagem linfóide está ali, tá vendo? E aqui a linhagem mieloide. O que é a linhagem mieloide? Células B, célula T e Natural Killer. A T pode dividir em duas, ou ela é CD4 ou ela é CD8. Então, essa é a linhagem linfóide, aqui, ó. Célula T, célula B, Natural Killer. E aqui está a linhagem mieloide, é tudo mais. Por exemplo, a plaqueta, o megacariócito vai quebrar em pedacinho e vai virar plaqueta. A plaqueta não é célula, a plaqueta é partícula. Porque o megacariócito era a célula, que vai espatifar tudo e vai formar plaquetas. Plaqueta não é célula, é uma partícula. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, o monócito vai virar macrófago, tá vendo? O linfóide, o beta-linfóide vai virar plasmócito para produzir anticorpos. Progenitores hematopoéticos autorrenováveis, são as células-tronco. Progenitora mieloide, progenitora linfóide, de novo aí, o que produz? Chega disso, agora esses caras especialistas, é só decorar depois. E aqui eu vou apresentar para vocês o timo. O timo, os timócitos que você conhece lá, que você pensava aquelas glândulas, aquelas células do timo, na realidade são linfócitos T imaturos, que vão para o timo para treinamento, para maturação. O timo é o treinador e testador dos linfócitos. É lá que ele entra, que o timo pega e faz isso tudo, e eles saem treinados. Ou não, como diz o Caetano Veloso, morre lá. Uma das primeiras células a chegar no local da invasão é um tipo de leucócito chamado neutrófilo, que é o polimorfo nuclear. É a célula imunitária circulante mais abundante. É claro que é. Ó. Never let monkeys eat bananas. Olha lá, o primeiro é a célula mais comum que tem, circulante, é o neutrófilo. Não precisa decorar. É o neutrófilo. Neutrófilos são as células brancas do sangue que procuram e matam a bactéria.
Olha aqui o Neste neutrófilo. esfregaço, observa-se um neutrófilo entre as hemácias. A bactéria Staphylococcus aureus Aqui foi está. adicionada. Ó. O pequeno pedaço de Olha lá o que o bactéria neutrófilo vai libera fazer. um químio atraente que é Ó o detectado neutrófilo pelo indo atrás da neutrófilo. bactéria, ó. O neutrófilo se torna polimerizado e começa a caçar a bactéria. A bactéria que se movimenta por energia térmica faz um caminho aleatório, parecendo evitar o seu predador. Aí ele vai englobar isso aí, ó, vai fazer uma fagocitose lá. Olha lá, ó. Eventualmente, o neutrófilo alcança a bactéria e a engloba por meio de fagocitose. Só que é um efeito kamikaze, ele morre aí. Ele mata, mas ele também morre, entendeu? Não vai a lugar nenhum, porque ele não é célula apresentadora de antígeno. Aqui já é um macrófago, ele é diferente. Ele lança um pseudomonas, aqui é uma bactéria aqui, ó. Ele puxa essa bactéria para dentro dela, ele digere ela, e ele pega o antígeno, parte proteica, e apresenta para uma célula lá no linfonodo. Tá? Aqui, como é que ele faz? O processo de fagocitose. Ó, ele forma um fagosoma, olha lá, ele faz a invaginação. Esse fagosoma agora vai perto do lisosoma, funde o fagosoma com o lisosoma. Isso se chama fagolisosoma aqui, fagolisosoma. Ele forma um fagolisosoma, isso aqui é cortado, picado, picadinho, e pronto. E aí, ele faz isso tanto com bactéria quanto com lixo. Tá? Então, a fagocitose é uma ligação, primeiro, opsoninas, a internalização, a degradação, aqui, que é feita pelas enzimas, e a exocitose, que joga fora o que sobrou. Tá bem? Molécula facilitadora da fagocitose, que é a opsonina. Tudo aquilo que fagocita uma fagocitose se chama opsonina. Os anticorpos são opsoninas. As proteínas do complemento são opsoninas. Tá? A fagocitose pode ser inespecífica ou específica, dependendo da ausência ou presença do anticorpo ligado à superfície da membrana celular do fagocitado. Então, as células sentinelas são o macrófago, célula dendrítica e mastócito. Tem mais de 150 citocinas. E o natural killer, as proteínas do complemento, fazem poros para matar as células de uma forma apoptótica. E aí o que acontece? É como se fossem citocinas e quimiocinas, é como se fosse uma corneta tocando e diz, ó, vem cá, estou chamando. Vem cá, estou chamando. Isso aqui tem mais de 150 dessas no corpo. Chamando. Para ter uma inflamação, chama os neutrófilos para lá, por meio de citocina. Como se fosse uma corneta tocando, chamando. Então, funções do macrófago. Ele pode ser gari. Na hora que ele não está fazendo nada, ele está limpando lixo. Come lixo. Ele dá uma de urubu, come carniça. Ele pode ser um apresentador de antígeno. Ele come o antígeno, pega o antígeno, leva na célula, vai lá no linfonodo, encontra com o linfócito e entrega para ele. Ó, está aqui, ó. Aí pronto, faz o primeiro encaixe, que é o beijo. Hã? Ou ele pode ser guerreiro. Ele fica atacando o micro-organismo. A natural killer vem e fala, é isso mesmo, castiga ele. A natural killer fica emitindo interferon gama para animar o macrófago. Quando o macrófago ele desanima com muita facilidade. Ele se estimula, logo perde o tesão. Aí o natural killer fala, não, continua, rapaz, tem que vencer, vamos lá. Fica reativando ele. Tá? Aqui, ele está comendo aqui uma fagocitose de um bacilo de antrase, que é o carbúnculo. É um macrófago comendo um bacilo, destruindo ele. Hã? Então, o macrófago, olha lá, ele come as partículas, ele libera o interleucina 12, ele ativa o NK, que ativa a interferência gama para ficar animado. O macrófago ativado pelo interleucina 12, que vai ativar uma célula NK, que por sua vez vai produzir interferon gama, potencializando a ação de lise do macrófago. Um ajuda o outro, que trabalha em equipe. O sistema é todo coordenado, tudo coordenado. E as células sentinelas são as células dendríticas, os macrófagos e os mastócitos. Elas ficam de butuca lá, olhando, para ver se tem alguma coisa. Sentinela, está de plantão lá. O sistema do complemento é um sistema químico que otimiza o mecanismo de defesa celular, na segunda linha de defesa. Ainda faz parte da inata. O sistema complemento, o sistema do complemento, tem 20 proteínas. E eles vão fazer um buraco na membrana. Eles vão fazer um MAC, que é a chamada Membrane Attack Complex. E vão destruir. É o único caso no sistema imune onde a célula morre por necrose.
Onde que ela morre por necrose? No complemento. Todos os outros casos ela morre por apoptose, aqui ela morre por necrose. É o único caso. Então ele tem as células infectadas e o patógeno mata por necrose, tanto a célula infectada quanto o patógeno, a explosão. Aí ele provoca inflamação por quimiocinas, chamada anafilaxitocinas. Ele tem opsonização, ele segura também para ajudar o macrófago, e ele faz a remoção dos imunocomplexos, porque imunocomplexo dá problema. Por exemplo, no lúpus, o imunocomplexo deposita nas articulações. Então, se não for lá tirar ele, o imunocomplexo continua incomodando. Necessita ser ativado por 3 vias, a clássica, a alternativa e a das lectinas. Você deve saber o que é lectina. Uma planta não foge do seu predador. Um bezerro quer comer uma planta. A planta fala, não quero que o bezerro me coma. Porque a planta também é viva. Ela não quer que o bezerro coma ela. O que é que ela faz? Ela gera uma lectina, que faz mal para o bezerro. Aí o bezerro não come ela. É aquela planta que o bezerro só vai comer se ele estiver doente. Ele não come ela toda hora. Mas quando ele está doente, ele procura ela, porque ela tem uma lectina que vai ajudar naquele momento. Mas, de um modo geral, ele não gosta daquela planta. Porque as lectinas são os venenos das plantas. Eu não posso ter perna para correr, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ter lectina. Então, se você vier me comer, você vai comer o meu veneno. Aí você não vai gostar, você não vai voltar para me comer. Tá? A lectina geralmente é um carboidrato. Tá? É um carboidrato. Então, a ativação do complemento eu posso fazer pela via clássica, pela via alternativa e pela via das lectinas. A clivagem da proteína C3 em C3A, pró-inflamatório, C3 biopsinação, recrutando C5, vai formar o complexo de ataque à membrana. O C3 e o C5A são pró-inflamatórios, são chamados de anafilatoxinas. O que você precisa saber é o seguinte, o sistema de complemento, ele é pró-inflamatório e ele funciona como opsoninas e ele faz um buraco na membrana celular, chamado complexo de ataque de membrana, e ele mata a célula e o patógeno que está lá dentro. Então ele faz esse buraco aqui, isso chama MAC, membrana de ataque complexo, que é uma polimerização da C9, tá? Então aqui é a forma da lectina. A lectina é muito semelhante à proteína C1, se liga à manose, e a partir desse ponto, manose não existe em mamífero. Quando o sistema imune detecta a manose, sabe que é estranho, corpo estranho tem que ser atacado. Tá? Complexo de ataque à membrana. Então eu tenho aqui as 3 vias, eu tenho a via alternativa, eu tenho a via clássica, eu tenho a via das lectinas, blá, 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 vai virar isso aqui, ó, esse MEC. Tá? Isso aqui interessa, vou deixar isso para lá. É o MEC, está aí. Ó. Funções do sistema de complemento, opsonizar, marcar, e remoção do imunocomplexo, que é importante, senão faz mal, ativação da inflamação e o MAC. Então aqui, ó, tanto a via clássica, a via alternativa, a via da lectina, no fim, vai virar C9, que você precisa saber. Esse C9 polimerizado vai formar uma coisa chamada MAC, que é a membrana ataque complexo, complexo de ataque à membrana, chamado em português de CAM, complexo de ataque à membrana. Então, olha lá, resumindo, eu tenho a via clássica, a via alternativa, a via da lectina manose, a alternativa clivagem C3, C, A e B, convertase, melhor você nem esquenta a cabeça com isso que não precisa por enquanto. Você vai ver o MAC que forma aqui, que é aquele tubo, vai produzir inflamação e vai fazer opsonização. São os modos de matar o patógeno. Aí vai fazer necrose, inflamação, facilitação. Então, o complemento. Ele faz a necrose da célula e do patógeno via a proteína C9, ele faz opsonização, ajudando na fagocitose, ele provoca inflamação, porque o C3A e o 5A são anaflatoxina, recruta componentes inflamatórios, e ele faz a remoção dos imunocomplexos, do antígeno-anticorpo. Então, essa é a ação do complemento. Tudo isso aqui nós estamos estudando. Ó. Nós estudamos fagócito, natriloquíleo, sistema de complemento, vamos estudar os interferons, vamos estudar a resposta inflamatória, vamos estudar a histamina, vamos estudar as prostaglandinas, vamos estudar os pirógenos, que causam lá no hipotálamo febre, que é um mecanismo também. Tá?
Então, eu tenho fagócitos, eu tenho natural killer, eu tenho complemento, eu tenho interferons, eu tenho inflamação, eu tenho estamina, eu tenho eicosá. Você sabe que eicosá, a palavra eicosá do grego, quer dizer 20. Eicosanoides, todos têm 20 carbono. As prostaglandinas, os tromboxenos, os leucotrienos, tudo são eicosanoides, têm 20 carbonos. Neutrófilo e macrófilos são denominados fagócitos profissionais. Eles ganham a vida fagocitando invasores. E os macrófagos, quando não estão fazendo nada, eles limpam lixo. Eles trabalham como gari. Então, o macrófago, ele trabalha como gari, ele trabalha como apresentador e ele trabalha como guerreiro. E ele usa água oxigenada, principalmente para matar, tá? Peróxido de hidrogênio. O macrófago, quando ativado pelo TH1, se torna o M1. E quando ativado pelo TH2, se torna um M2. Nós vamos explicar isso depois. É isso aqui, ó. O macrófago ativado pelo TH1 forma o M1. O macrófago ativado pelo TH2 forma o M2. O M1 é inflamatório e o M2 é anti-inflamatório. O que quer dizer isso? Chega uma hora que o macrófago fez o trabalho dele, acabou a briga, ele fala, agora está na hora de paz. Agora nós vamos começar um processo reverso. Senão essa inflamação vai ficar crônica, aqui vai virar um granuloma. Eu não quero que vire um granuloma, eu quero que tenha uma resolução completa. Aí ele vira para o outro lado, ele fala, agora nós vamos começar a limpar isso aqui. Chega, fica quieto, vamos parar. Acabou a briga. Esse é o problema da doença imune, a briga não acaba. Então, a versatilidade do macrófago. Então, eu disse, ele pode ser gari, ele pode ser apresentador, ele pode ser guerreiro. E tudo depende do desempenho do nível de ativação dele. Se o macrófago não der conta, solicita ao mestre da fagocitose, que é o neutrófilo, que é a infantaria do exército. Ele vem e ele morre. Ele dá a vida. Por isso que tem que ter muito disso. Por isso que never let monkeys eat bananas. Ele está lá em cima, ele é o mais abundante das células. Aí as três funções dele. Ele é gari, o macrófago é gari, o macrófago é apresentador de antígeno, o macrófago é guerreiro. Então eu tenho fagócitos, células dendríticas, macrófagos, neutrófilos. Eu tenho inflamação, eu tenho complemento, eu tenho interferon, que você não estudou ainda, e eu tenho natural killer. Isso aí forma a segunda linha. A primeira linha são as barreiras físicas, a segunda linha é essa. Juntando a primeira com a segunda linha, eu faço a imunidade inata. E depois eu vou para os linfócitos, T ou B, que é a adquirida. Sistema inato, segunda linha de defesa. Tá? Já mostramos isso, vou repetir. Isso aqui é a mesma coisa, ativando o macrófago. Ó. A interleucina 2, é importante você entender que ela ativa o natural killer, ela ativa o T auxiliares, ela ativa o T citotóxico, ela ativa as células B. Ela ativa tudo. Isso é bom e é ruim. Porque se você tiver demais, tudo fica ativado, você tem doença autoimune. Às vezes você tem que bloquear a interleucina 2. E às vezes você tem que ativar a interleucina 2 no câncer, por exemplo. Tem hoje produtos dos Estados Unidos onde você aplica no paciente com câncer interleucina 2. Porque você vai ativar todas as células que brigam contra o câncer. Aí. Tá? Isso são as coisas, os medicamentos mais modernos que estão chegando. Ativa toda a linhagem linfóide. Se você quiser uma substância que ativa toda a linhagem linfóide, ela chama interleucina 2, que hoje está disponível comercialmente nos Estados Unidos. Tá? Bom, isso aí nós vamos deixar para depois. E assim estamos indo. Ó. O seu entendimento já é bem diferente de quando você chegou aqui hoje de manhã, né? Oi. Doutor Lai, como é que seria a aplicação junto aí para o entendimento da prata coloidal? A prata coloidal, ela não atua no sistema imune. A prata coloidal, ela mata o patógeno. Direto. Ela tem uma ação oxidativa sobre o patógeno, não é sobre o sistema imune. Ela não tem ação sobre o sistema imune. E a vitamina D? Hein? A vitamina D. A vitamina D já tem ação muito forte sobre isso aqui. Você viu lá que aquela proteína carreadora de vitamina D é uma ativadora de macrófago. Quando você dá a vitamina D, automaticamente se aumenta o binding protein, que é uma matéria-prima para fazer o GCMAF. Além disso, a vitamina D, ela ativa um gene chamado catalicidina. A catalicidina é um antibiótico natural, que não mata as microbactérias, só mata corpo estranho ao organismo. E, além disso, a vitamina D ela é uma moduladora do sistema imune.
Então, todo paciente com doença autoimune, você vê isso na esclerose múltipla, melhora com a vitamina D. Então, um jeito de você modular o sistema imune é via, principalmente, LDN, porque o LDN vai mexer lá o centro do controle do sistema imune, são os opioides, e modula todo o sistema imune, e a vitamina D. Quando você junta vitamina D, LDN e alfa-lipóico, você faz um trio famoso que trata e cura esclerose múltipla. Quando o senhor falou de TH1 e TH2, e depois falou do complemento, no final do complemento tem o resultado da inflamação, né? Essa inflamação é a microinflamação necessária? O complemento é assim, deixa eu te explicar como é que ele faz. Ele começa com a proteína chamada C3, vou pegar a clássica para você entender. Ele divide em C3A e C3B. O C3A, ele ativa a inflamação. O C3B é uma opsonina, ajuda na fagocitose. Isso atrai o C5, isso aqui atrai o C5. O C5, ele é quebrado em C5A e C5B. De novo, o C5A é pró-inflamatório, o C5B é uma opsonina. Quando eu junto esses dois aqui, eu faço o chamado anafilatoxinas, são essas. Esses dois aqui, continuando, vai criar o chamado C3 convertase, que vai virar o C5 convertase, que vai atrair o C6, o C7, o C8 e, finalmente, o C9. Quando vem o C9, você faz uma polimerização do C9 e ele forma uma máquina de matar célula, que chama MAC, Membrane Attack Complex, que em português a gente chama de CAM. Complexo de ataque à membrana. Esse dispositivo agora faz um buraco na célula e mata a célula por necrose. É o único lugar no sistema imune onde a célula morre por necrose. É no sistema do complemento. Então, o que o complemento faz? Primeiro, ele é um processo inflamatório. Ele recruta células da inflamação para ajudar na briga. Segundo, ele é uma opsonina. Ele ajuda a segurar os micróbios morrerem, como se marcasse eles para a morte. E terceiro, ele é também um matador, ele mata. Entendeu? Além disso, quando acaba a briga, os imunocomplexos ele vai lá e limpa. Então é muito importante o sistema de complemento, muito importante. Formado de mais ou menos 20 proteínas, estão espalhadas pelo sangue, estão no plasma, são plasmáticas, entendeu? E tem essas funções todas aí, função de opsonização, função inflamatória e função de destruição de célula. Certo? O que tem? A fosfetanolamina não entra aqui não, querida. A fosfetanolamina, ela é uma substância que no corpo ela chama cardiolipina. É a mesma coisa. É uma substância que trabalha na parede da mitocôndria. Como todo câncer tem um comprometimento mitocondrial, é assim que ela vai atuar. Ela não vai via sistema imune. Ela vai atuar via mitocôndria. Ele é um coadjuvante no restabelecimento mitocondrial. Ela é uma substância que existe no corpo. Tanto é que a patente do Dr. Gilberto não é a patente porque fosfetanolamina existe no corpo. Cardiolipina chama. A patente dele não é da fosfetanolamina. A patente dele é na produção comercial, industrial, melhor dizendo, da fosfetanolamina. Como é que você faz para produzir ela no laboratório? Então ele ele é químico, descobriu uma técnica para fazer isso, para produzir a fosfetanolamina no laboratório. E com isso ele registrou a patente e ele doou essa patente para o mundo, entendeu? Por isso que ninguém pode cobrar fosfetanolamina, porque ele deu de presente. Quem quiser que faça, mas ninguém pode cobrar, porque não é de ninguém, porque é dele, ele doou para a humanidade. Mas segundo ele, nenhuma delas é verdadeira, viu? Segundo ele. Eu já conversei com ele e falou que isso aí é piada.
Tá. Eu sei que ele fala, eu conversei com ele, ele esteve aqui, eu conversei com ele, bate-papo. Ele falou, nenhum deles, eu nunca autorizei, eles não conhecem a fórmula, é um processo extremamente complicado, eles vendem falando que estão vendendo, mas eu não aconselho, e não, eu já testei uma, não é, esse falou comigo, já comprei uma delas e testei, não tem nada lá. Eu tenho que seguir o pai da criança, né? Isso é o que ele fala. Oi. Não, são 15, não é aminoácido. O que entra na cascata do complemento são 20 proteínas. Mais ou menos 20, porque estão descobrindo mais. Tem 20, 19, 20 proteínas descobertas. Isso tem, claro, não, porque toda proteína exige aminoácidos essenciais. Tá bom?